Qual a origem do medo? Canal Coração Quebrantado. Antes de eu explicar qual é o significado bíblico do medo, eu vou falar o que é que produz o medo. O medo é uma sensação gerada a partir de situações de perigo ou da preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto. E ele pode causar o estresse, a ansiedade, sensação de luta ou fuga. Luta para enfrentar essas situações e fuga para ficar bem longe delas. Quantos tipos de medo existe? O medo é uma emoção comum e que é sentida por todas as pessoas em diferentes momentos da vida. A inteligência emocional considera que existem dois tipos de medo: os medos reais, que nos protegem dos perigos e os medos irreais, que são criados pela mente e impedem que o indivíduo explore todo o seu potencial. Mas agora eu vou dar uma breve explicada através do que a palavra de Deus diz. Deus, ele criou os céus e a terra e assim a criação seguiu até o 7º dia. Não existe nenhum versículo da Bíblia que diga que Deus criou o medo. Eu quero dizer a verdade para você. O medo, ele não existia no ser humano quando Deus o criou. O homem sentiu medo quando se afastou de Deus. Por quê? Porque pecou. Sim, o pecado trouxe o medo. Adão não conhecia o medo porque não fazia parte da sua vida. Quando ele pecou, desobedecendo a ordem de Deus, a sua alma foi contaminada. E a palavra de Deus nos diz que até os nossos pais na fé tiveram medo. Davi é um exemplo. Ele teve medo do rei Saul e até se fingiu de louco para não morrer. E Elias, que se escondeu em uma caverna com medo da terrível Jezabel. E Pedro, que tentou andar sobre as águas, mas quando sentiu um vento forte, teve medo e começou a afundar. Nós podemos sentir medo por qualquer situação. Somos seres humanos, mas nós não podemos viver com medo o tempo inteiro, o tempo todo, não é verdade? E a palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos de Abba, Pai. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Se você é filho de Deus, não precisa ter medo de nada, porque quando você estiver com medo, clame a Deus. O inimigo da nossa alma, ele quer nos amedrontar para nós ficarmos paralisados, deixando muitas vezes de orar, de buscar a presença de Deus e a luta. Então, quando o Espírito de Deus confirma em nosso espírito que você é filho ou filha amada de Deus, você entende que não há nada maior que o amor que levou Jesus para a cruz. Então, não existe amor maior do que esse. Se o amor lança fora todo o medo, o que você está esperando para correr para o Pai e pedir-lhe ajuda? Tome uma atitude, não se conforme, não aceite, não tolere o medo. Corra para os braços do Pai, clame a Ele, ore, peça socorro. Eu garanto que Ele vai te ajudar. Nós vivemos em dias difíceis. Quanto medo, fobias, síndrome do pânico, pessoas assustadas, violência cada vez maior, a falta de amor, só notícias ruins. Que o mundo é esse que nós estamos vivendo? A violência está em alta. Quem tem condições financeiras anda de carro blindado, tem segurança particular. Mas quem não pode, vai fazer o quê, né? Não é verdade? Outros têm medo de se casar e não dar certo, assim como não deu com seus pais, né, com seus parentes. Outros têm medo de ficar sozinhos, têm medo da situação financeira, têm medo de acabar a vida na miséria, têm medo de ser traído, têm medo de ficar doente, têm medo de contrair uma doença mortal, têm medo de ser rejeitado. Poderíamos escrever linhas e linhas desses medos. As pessoas convivem com esses medos como se fizesse parte de suas vidas. Para muitos que são atingidos pelo medo, são levados à ruína. O medo pode acarretar um desequilíbrio. São pessoas amedrontadas. O medo atrapalha, diminuindo a nossa fé, a nossa coragem, a nossa capacidade de acreditar e sonhar, a nossa alegria, confiança e até disposição. Não deixe o medo te dominar.
Deus te chama como soldado, como uma mulher corajosa para a batalha. Você já viu um soldado covarde? Seja uma pessoa valente, corajosa, confiante, vitoriosa, que não tem medo de nada. Quero dizer para você que nós sentimos medo porque o tratamento da alma é um processo. Quando nós entramos na presença do Senhor Jesus e o aceitamos, Ele vai nos tratar de dentro para fora. Não é algo imediato. E Deus quer realizar essa mudança. Deixe Deus entrar no seu coração. Deixe Ele ser Senhor da sua vida. Só Jesus que pode curar. O nosso eu quer dar espaço ao medo e ele deve ser crucificado com Cristo. Você conseguiu entender isso? Peça para Jesus tomar o lugar do eu e você não ficará mais sujeito ao sentimento de medo, porque aquele que está com você é maior do que tudo. Inclusive este medo. Eu vou te dar alguns sintomas do medo: dificuldade de raciocinar, transpiração, batidas aceleradas do coração, aumento da pressão sanguínea e da quantidade de açúcar no sangue, etc. A palavra de Deus nos afirma que o medo tem cura, sim. E essa cura acontece quando Deus toma conta do seu interior. Como a Bíblia diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jamais permita que o medo crie raízes em você. Quem tem que crescer no nosso interior é Cristo. E o que tem que permanecer em você é a fé, a esperança e o amor. Comece a ler a palavra, medite, tenha um momento de leitura bíblica. Então verá que a fé se manifestará no seu coração. O medo não se manifesta onde tem amor. Se você tem fé, mas não tem amor, é bem capaz que o medo venha a se manifestar. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então não seja prisioneiro do medo. Não aceite esta condição na sua vida. Você é um soldado, você é uma mulher valente e corajosa de Cristo. E é mais que vencedora. Amém? Gostou do conteúdo? Deixe o seu like, inscreva no canal, compartilhe com as amigas. E Deus abençoe a todos que ficou até o final.